Olá, querido, graça e paz seja da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Essa é a nossa oração a Deus e a nossa intercessão para que Ele possa te abençoar, aleluia, entrar na sua vida e poder dar solução naquilo que você tem pedido, segundo a vontade do próprio Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos depois trazer uma palavra, um estudo, um pequeno estudo da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Pai. Senhor, eis aí a Tua palavra, Senhor. Abre nossos olhos espiritual, nossa mente, nosso coração, para ouvir a Tua palavra. Pai, dá-nos entendimento, Teu Espírito Santo esteja conosco. Nós te pedimos, venha, Senhor, nos usar. Venha que o Teu Espírito esteja conosco, falando em cada coração que vão ouvir essa mensagem, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Vamos falar sobre fé vitoriosa. Nós sabemos que a fé é importante para a nossa vida. A fé que nos liga a Deus, aleluia. E nós vamos ver sobre a fé vitoriosa. O que declara ser a fé? O que as pessoas, o que é a fé? O que declara ser a fé? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ler já versículo por versículo e a mensagem, e vai lendo o texto. Diz assim, o que declara ser a fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vê. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, você espera uma coisa com a sua fé que ainda não aconteceu, mas você tem fé para crer que isso vai acontecer. Então, fé é esperar, né? Ou ter convicção de fatos que não se vê. Então, a fé, ela vai te levar a crer em algo que você não viu, uma promessa, em algo que você não viu, como algo que você está esperando. Aleluia. É fato das coisas que não se vê. Então a fé é fato, é fatalidade, é realidade daquilo que você não vê, mas a tua fé está crendo. Um exemplo, nós cremos que Jesus Cristo vai voltar para vir buscar a sua igreja. Então isso é fé. Ele disse, eu vou para o Pai, né? Mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo que está conosco, mas eu vou voltar para buscar. Então nós temos fé de que Jesus Cristo vai nos arrebatar. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Isso é fé. Qual é a necessidade da fé? Por que a fé? Por que há uma necessidade da gente ter fé? Olha o que o versículo, olha o que o próprio Hebreus diz. De fato, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós termos fé, para nós agradarmos a Deus, nós temos que ter fé. Então, sem a fé, você não tem como. A gente fala no primeiro versículo, né, no capítulo 11 de Hebreus, a carta aos Hebreus, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Então, e aqui agora vai dizer que sem fé é impossível você agradar a Deus. Ou seja, a fé está ligada. Para você ter fé, para você agradar a Deus, você vai ter que ter a fé, usar a sua fé para agradar o Senhor, nosso Deus. É impossível agradar a Deus. É a realidade. Amém? A gente tem que ter fé para falar com Deus. Por exemplo, nós não vimos Deus, mas através da fé nós sentimos a sua presença, sentimos o Espírito de Deus juntamente conosco. Esse Espírito que Jesus disse que eu vou para o Pai, ele foi, agora eu vou deixar o Consolador, não vai ficar sozinho. Então nós sentimos isso porque através da nossa fé, nós sentimos que Deus está conosco através da nossa fé. Então a fé é importante, a fé é necessária para nós agradarmos o Senhor, nosso Deus. Basta uma mera sentimento? É verdade? Será que é isso? Basta um
mero sentimento e verdade? É uma pergunta, na verdade. Então tu crê, olha o que o livro de Tiago diz, o evangelista, o homem de Deus Tiago, diz assim, o capítulo 2, versículo 19. Crê tu que Deus é um só? É uma pergunta. Faz o bem, e até os demônios crê e estremece. Então ele está dizendo que nós, que até eu e você crê. Tu crê que Deus é um só? Sim. Mas aí não basta tudo isso. Ele fala que até os demônios crê e estremece. Então por isso que eu estou falando. A nossa fé, ela é importante para a nossa vida. Então a fé, ela vai fazer. Porque crer, a Bíblia diz que no livro de Romanos, Paulo dizendo que acabou com o coração se crê para a justiça. Mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então não basta só crer, você tem que ter fé e confessar o nome do Senhor. Porque crer, até os demônios crê. Ele crê. Isso não é tudo, mas tem que ter fé. O que é requerido, além de crer na existência de Deus? O que é exigido disso? O que é requerido, além de crer na existência de Deus? Vamos lá? A Bíblia vai dizer o que tem que ter mais. Vamos lá. Porque é necessário que aquele que se olha que a Bíblia vai dizer que não é só não só requerer que a pessoa crê na existência de Deus. A Bíblia vai te dar mais coisas, exigir mais coisas. Olha só. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Então não basta só você, não basta só requerer que crê que Deus existe, mas agora a Bíblia vai dizer que é necessário que ele se aproxime de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Então, para a gente se aproximar, você tem que ter fé? Mas você tem que ter fé e crer que Deus existe. Você tem que crer que Deus existe e que Ele está na sua vida. É necessário que Ele existe e que se tornou galardoador daquele que o busca. Então ele é galardoador daquele que o busca. Ou seja, você crê que Deus existe e tu crê que Deus vai te galardoar, ou seja, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Aleluia, você tem que crer nisso. Para se aproximar de Deus é necessário essas coisas. De que procede? De quem procede a fé? Vamos lá? De que procede a fé? Vamos lá. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a fé, ela traz a salvação. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no versículo em cima está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Ou seja, você, tua fé também. Mas agora está dizendo que a fé também é necessário que ela opere através para nós sermos salvos. A fé também traz a salvação. Está entendendo? Pela graça sois salvo. A graça de Deus. Está entendendo? Você crê, mas é a graça de Deus que vai te dar a salvação em Cristo Jesus. Você tem fé, você tem que usar a sua fé e acreditar que a graça de Deus, que não é pelo nosso mérito. Entenda uma coisa, a salvação, você tem que crer que Deus existe, que é galardoador daquele que o busca. Você tem que ter fé para acreditar, para crer que Deus é o Deus do impossível. E agora, para ser salvo em Cristo Jesus, você tem que ter fé. Mas o que é isso? O que isso nos faz? Olha a diferença. É a graça de Deus. Aqui está dizendo, porque pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo, pela graça sois salvo, mediante o que? A fé. Então a graça significa o favor imerecível de Deus. Graça, querido, entenda uma coisa, é aquilo que você ainda não fez, mas Deus te dá. Graça é aquilo que Deus te abençoa, mesmo você não merecendo. É a graça de Deus. Um exemplo, a salvação em Cristo Jesus. Nós éramos, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecou, nós te tornamos, por causa de Adão e Eva, o pecado deles estendeu a todo homem. E por causa disso, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Mas o que acontece? Através da fé e em Cristo Jesus, a graça de Deus nos alcançou, que é o favor imerecido. Então nós não merecíamos, porque nós éramos pecadores, né? Éramos inimigos de Deus, e agora pelo sangue de Cristo Ele tornou de novo a nos reconciliar com Deus. É a graça de Deus, aleluia, acima de todas as coisas, e a nossa fé sendo usada para crer que essa graça, aleluia, Jesus morreu na cruz e que Deus mandou seu Filho para morrer na cruz por amor das nossas vidas. Então é necessário a fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, é um dom de Deus, não vem de nós isso. A salvação não vem de nós, a fé sim. A fé é gerada, sim, em nós. Mas a graça, ela vem de Deus. Ela vem fazer com que nós, sabe por causa de quê? Que a graça é necessário, e é necessário todos os dias para a nossa vida, porque nós somos falhos, querido. Porque se a graça não existir na nossa vida, nós mesmos vamos se achar que não somos merecedor, e bem que na realidade não somos, mas é a graça de Deus que, aleluia, que Ele enviou o seu Filho, para quê? Porque a gente não merecia, mas agora Ele doou, Ele se doou, aleluia, se entregou por amor de nós. Isso é graça, querido. Isso é graça. Graça é aquilo, às vezes, que você faz pelo teu filho, coisas que às vezes ele nem merece. Tá entendendo? Às vezes não merece, né? E você acaba, não tá merecendo, não passou, um exemplo, não passou de série no final do ano, não tirou nota boa e você acaba dando aquilo. É como se fosse assim, mas Deus é muito mais além do que isso. Ele vai nos dar salvação em Cristo Jesus através da graça, tá bom? Vamos lá. E que procede a fé? Né? Que aí a gente lembra, acabamos de ler. Porque Deus ressuscitou dos mortos a Cristo. Por quê que isso aconteceu? Vamos ver por quê. Aí diz assim, que por meio dele tende fé em Deus, a qual ressuscitou de entre os mortos. Ele deu a glória, de sorte que a nossa fé e a esperança esteja em Deus. Então, Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, para que a nossa fé venha ter base, para que a nossa fé venha ser firmada, para que a nossa fé venha ser, aleluia, concretizada em Cristo Jesus. Por quê? Entendeu? Por meio dele, e tem de fé em Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Então o sacrifício de Cristo é o que aponta a nossa fé. A nossa fé, aleluia, foi estabelecida, fortificada através do sangue de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando isso acontece, a nossa fé se afirmou. A gente hoje pode falar que nós temos fé em Deus e que Deus, em Jesus Cristo, aleluia, nós cremos que Deus, Jesus Cristo, ressuscitou de entre os mortos e foi para o céu e vai vir buscar a sua igreja, os santos, os lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Vamos lá, outra aqui. Qual é a relação de Cristo para com essa fé? Qual é a relação de Cristo com a nossa fé? Né? Qual é a relação? Vamos lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Está lá em Hebreus 12, versículo 2. Então, a nossa fé ela tem essa relação. Olhando firmemente para o autor. O autor é quem? É Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Ou seja, ele é o autor daquilo que gera em nós, que é, aleluia, a nossa fé. Então, Jesus, aleluia, ele é o autor da nossa fé em Deus, tá bom? Vamos lá, outro. Qual é a base da fé? Qual é a base da fé? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Algumas versões dizem que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, existem duas maneiras da fé. Existem duas maneiras. Existem dois tipos de fé. Uma fé que você nasce, você crendo em alguma coisa, você crê em qualquer coisa, essa é a fé natural. Mas essa fé que a Bíblia vai dizer é a fé que Deus gera em nós, para nós cremos em Jesus Cristo. Mas como é que isso é gerado, Marcelo? Como que isso cria em mim? Através da palavra de Deus. Então por isso que ele está dizendo assim, que assim
A fé, ela vem pela pregação, ou seja, algumas vezes você fala pela palavra de Deus, pela pregação, é até melhor, pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Então, já está explicando, bem explicado, não é? A fé não vem por outra coisa, a não ser a pregação da palavra de Deus, expositiva, a palavra expositiva, a palavra que nós estamos falando, que nós estamos lendo, essa palavra gera fé em nossa vida, ela vai gerar fé na vida daqueles que estão sem esperança, na vida daqueles que estão necessitados. A Bíblia diz em João, no capítulo 5, que existe um homem no tanque de Betesda, havia 38 anos naquela situação, a fé dele, na verdade, já estava zerada, ele já não cria mais que ele ia ser curado, mas quando Jesus chega ali e fala para ele, olha, pega a tua cama e anda, a fé dele torna de novo na palavra que Cristo fala para ele, que ele é a própria palavra, a palavra de Deus. Ele fala e ele pega essa fé, usa essa fé através da palavra que Cristo falou para ele, e ele agora levanta, pega a sua cama e anda, ou seja, ele é curado. Então a palavra, a pregação, ela tem que surgir a ser feita na nossa vida, porque é a palavra de Deus expositiva é que traz a fé nos nossos corações. Em que relação está a fé para com o conhecimento? Que relação está? Vamos ver. Pela fé, entendemos que o universo formado pela palavra de Deus. Então, a fé também é importante, que aí ela vai trazer que a nossa fé, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É o que está lá em Hebreus 13, versículo 1. Entendeu? Que pela palavra de Deus tudo foi formado, entendeu? Pela palavra do Senhor nosso Deus foi formado. Então, nós cremos nessa palavra. Deixa eu ver aqui Hebreus, pegar aqui para ler para a nossa vida. Hebreus, aleluia, você vai ver aqui Hebreus capítulo 11, não é isso? Versículo 3, ó. Pela fé entendemos que o mundo foram criado pela palavra de Deus, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Tá bom? Então é a fé também, que o mundo foi criado daquilo que a gente vê, mas também tem coisas invisíveis que nós cremos que Deus também criou, o universo. Porque no princípio a tua fé genuína. Por quê? Vamos lá. A fé genuína, não é isso? Então, porque vamos lá, porque em Cristo Jesus nem o circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então não interessa se você é judeu, né? Se você é brasileiro, vamos dizer assim, se você é bárbaro. O importante, o que vai fazer e o que vai trazer a salvação para a nossa vida é a sua fé em Cristo Jesus, aleluia, que isso vai gerar a salvação na sua vida. Pela graça de Deus somos salvos. Então não importa qual for a sua pessoa, né? Onde você nasceu, qual é o país de origem tua, mas o importante é que a fé é que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, porque Cristo nem a circuncisão, ou seja, nem os incircuncisos, nem a incircuncisão, isso não faz a diferença. O que faz a diferença é isso aqui, ó. Mas não tem nenhum valor, mas a fé atual pelo amor. Então é o amor, é a fé em Cristo Jesus, tá bom? É o que vai fazer a diferença. Não importa se você é brasileiro, se você nasceu em outro país, se você tem um outro tipo de religião, o importante é a fé em Cristo Jesus para nos dar a salvação e a fé vitoriosa em nome de Jesus. Vamos lá. Do que é o fruto da fé? De que é o fruto da fé? Vamos lá, o fruto da fé. A fé tem fruto, Marcelo? Tem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então esse é o fruto do Espírito. A fé ela vai produzir o Espírito, aleluia, o Espírito Santo vai atuar na sua vida através da fé
e você vai produzir, aleluia, esses frutos, né? Que é a longanimidade, isso tudo é através da fé em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos ver. Aqui tem outra aqui pergunta, ó. O que revela no Antigo Testamento a igreja e a fé viva? Aí diz assim, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai e da personalidade ou perenidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. 1 Tessalonicenses 3, versículo 1. Outro que diz assim, o que é necessário para que a pregação do Evangelho seja eficaz? O que é necessário para a pregação do Evangelho ser eficaz? Ele diz assim, porque também nós fomos anunciados as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto que não tem sido acompanhada pela fé aquele que ouviram. Então, a palavra de Deus ela vai fazer efeito quando você bota a fé em ação. Ele está dizendo aqui que outros não fizeram efeito porque não tiveram fé para acreditar na palavra de Deus, para acreditar na pregação da palavra de Deus. Então, não vai surgir efeito. Marcelo, por que não surgiu efeito a pregação na minha vida? Por que a palavra expositiva não produziu nada na minha vida? Porque faltou a fé. A Bíblia diz o que a gente lembra? Que a fé vem pelo ouvir. A fé tem que ser gerada em você. Você tem que crer que aquela palavra está vindo de encontro à sua vida para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para tirar você desse vale, para mudar a sua situação. Então você tem que crer. Agora, se você não tiver fé para crer, como que não adianta de nada. Você vai ouvir, mas não vai entrar aqui e vai sair aqui. Mas tem que ter fé, você tem que crer. Por isso que ele está dizendo que alguns não surgiram efeito a palavra porque não tinham fé, não geraram fé neles, irmão. E Cristo, ele toda vez que ele curava alguém, observa uma coisa, ele foi até o cego de Bartimeu e ele falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi, parou a multidão, chamou ele, mandou ele vir, chamou ele. E alguns falaram, vem que ele te chama. Pegaram ele. E Jesus curou aquele homem e falou sobre a respeito da fé dele. Jesus curou, aleluia, os 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Mas aquele que voltou, ele tinha fé, aleluia, suficiente para crer que foi Deus e que Deus tinha que ser glorificado na vida dele pelo milagre que ele fez. Isso também é fé em Cristo Jesus. Qual é o caráter de qualquer ato ou serviço que não seja feito em fé? Olha só, vamos ver isso. Qualquer ato ato ou serviço que não é feito com fé, como é que é isso? Aí diz assim, tudo o que não provém da fé é pecado. Olha só, tudo que não provém da fé é pecado. Às vezes a gente está fazendo uma coisa na igreja, por ordem do pastor, por ordem de algum pastor, presbítero, a gente está fazendo a obra de Deus, mas nós temos que ter a fé. Porque sem fé fazer tudo que nós vamos fazer que não provém da fé é pecado, irmão. Nós temos que fazer pela fé. Você tem que fazer esperando receber algo do homem, é pela fé. Porque o homem, porque às vezes a gente faz as coisas de Deus sem promessas, que eu digo de um homem. A gente espera a promessa de Deus na nossa vida. Então nós fazemos por quê? Porque nós temos fé que Deus vai realizar um milagre. Pregamos por quê? Porque nós temos fé que Deus vai fazer um milagre e realizar na vida das pessoas e na própria minha vida, entendeu? Então é necessária a fé, porque tudo que não provém da fé é pecado, irmão. É pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Como mostra a experiência de Abraão, que a obediência e a fé são inseparáveis. Agora, é importante porque ele vai falar sobre Abraão, e verdadeiramente Abraão teve fé o suficiente para pegar o seu único filho. Para o seu único filho. Ele diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir ao lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. É outra coisa. Abraão
recebeu um chamado. Olha como é que a fé. Aqui está dizendo que sem fé é pecado. Mas Abraão teve fé, porque ele teve um chamado na vida dele. Deus chamou ele naquela época. E Deus chama ele, mas não fala assim, Abraão, vai para tal lugar. Porque lá, e se você olhar a história, você vai ver a vida de Abraão, uma vida boa ali com seus pais, né? No meio dali da riqueza do que os seus pais tinham. Mas Abraão, ele é chamado e sai da terra dele de Ur dos Caldeus em um lugar que Deus não falou assim, vai para tal lugar. Ele só falou assim, sai daí. Um exemplo, sai daí. Ele saiu em jornada. Mas ele creu que Deus tinha um lugar para ele, uma terra para ele, e que Deus ia mudar a sua história, e que todos, como a estrela do céu, como ele chegou, e Deus falou para ele, Abraão, tu pode contar a estrela do céu? Se tu puder contar, assim será a sua descendência. Então, Abraão é o nosso pai na fé, o exemplo de nosso pai na fé, porque ele recebeu um chamado, e não foi um chamado como se diz, um GPS, que você podia chegar no local certo, não. Ele recebeu um chamado, e pela fé ele creu que Deus ia mostrar o lugar a ele, e que Deus engrandeceu o seu nome sobre a vida dele, tá bom? Deus abençoe sua vida. Já temos mais ou menos 25 para 26 minutos. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu não vou ler tudo, é muita coisa ainda. Mas que Deus abençoe sua vida. Que você possa usar a fé para ser curado, fé para ser salvo. Tá bom? Fé para receber milagre. Tudo isso depende da nossa fé. Depende da tua fé, se você crer nesse vídeo que nós fazemos, através da palavra e do Espírito de Deus. Você tem que crer, fé, que nós vamos orar agora para terminar. Também você precisa ter fé que essa oração ela vai fazer efeito no nome de Jesus na sua vida. Não só a minha fé, mas a tua fé também, ela faz a diferença. Ajuntamos a nossa fé e o Senhor nosso Deus vai nos ouvir. Vamos orar? Pai, aí está a tua palavra. Deus, nós cremos com a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Pai, nós cremos que a nossa fé, Senhor, aleluia, que o Senhor vai fazer um milagre. Através da nossa fé nós cremos que o Senhor há de salvar, o Senhor há de libertar essas vidas, o Senhor há de tirar do tráfico, tirar, ó Pai, dos vícios, tirar, meu Pai, do álcool, ó Deus, da prostituição. Nós cremos que Tu há de trazer esse homem de volta para o seio da sua família, através da nossa fé em Ti, Deus. Nós cremos em nome de Jesus que essa pessoa, que essa mulher, ela vai ser estabelecida de novo no lar, na família. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de libertar essa mulher, Deus, através da nossa fé, nós cremos que o Senhor há de libertar essa pessoa desse espírito maligno que tem, meu Pai, não deixado ela ser feliz, ó Pai, não tem deixado ela ficar com um só marido. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus, repreende que essa pessoa possa ser feliz na sua vida espiritual, material e sentimental. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de ir lá no YouTube, lá, né? E curtir a nossa página no YouTube, dá um joinha lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Bota lá Marcelo Luiz Castro e você vai ver lá a minha foto, vai ver o nosso YouTube. E ali está a lista, pré-lista de todos os vídeos que nós estamos postando no YouTube, tá bom? Vá lá, comente lá, dá um joinha, porque com certeza eu vou estar lá passando lá para ver e para responder a sua pergunta, tá bom? Deus abençoe e até breve, em nome de Jesus aí. Curte aí no canal aí, se inscreve e compartilha também. Não esquece não, compartilha com amigo, com parente. Pede aí para que todos nós venhamos ouvir e ser edificados pela palavra de Deus. Obrigado, fique na paz, Deus vos abençoe.